Muito bom dia, minha saudação a todos os que comparecem mais uma vez para a honra minha e meu júbilo a esta reunião da série Registros sobre Registros, que atinge hoje o seu número 2 vezes centenário. Hoje é a aula de número 200. Penso que na área do registro, até agora, nunca houve um público tão generoso que tenha acompanhado por 200 de exposições, debates, discussões, pequenas incursões no campo do direito registral imobiliário. Eu quero aproveitar esta circunstância, ou seja, de estarmos aqui cuidando da nossa 200ª exposição, para indicar 3 agradecimentos. O primeiro deles, pretérito, mas muito importante, tanto à Academia Brasileira de Direito Registral Imobiliário, que teve a iniciativa, em priscas eras, por assim dizer, de realizar estes encontros, e iniciou também a divulgação pelos meios eletrônicos, como particularmente a Uniregistral, de que é reitor o Dr. José Renato Nalini, e a ARISP, Associação dos Registradores de Imóveis de São Paulo, tanto na gestão do Dr. Francisco Raimundo quanto do Dr. Flaviano Galhardo, que apoiaram, patrocinaram durante boa temporada este nosso evento. Em seguida, agradecer muitíssimo, realmente muitíssimo, a honra que me concede a ANOREG do Paraná, por sua presidente, a doutora Mônica Dalla Vecchia, pelas entidades que integram a ANOREG, todas as entidades, com seus presidentes, com as suas juntas diretivas, por me terem hospedado nesta página prestigiosa, dando assim a ocasião de que nós prosseguíssemos estendidamente com esse nosso percurso relativo ao direito registral imobiliário. E por derradeiro, last but not least, é preciso agradecer muitíssimo àqueles que têm dado o testemunho presente, frequente, de acompanhar essas aulas. Esse público que, tanto presencial quanto pela via eletrônica, é a nutrição verdadeira que anima a minha ideia de prosseguir com esses nossos eventos acadêmicos. Então fica assim consignada a minha gratidão pela presença de tantos que despendem seu tempo acompanhando essas nossas incursões no tema do direito registral imobiliário. A exposição de hoje diz respeito na primeira parte, na verdade são 2 partes aqui juntadas, a última relativa à servidão administrativa, ainda voltamos um tantinho a esse tema, mas a primeira parte toca a matéria da vigência ou não do artigo 256 da Lei de Registros Públicos. Essa vamos verificar, é um tema que frequentemente vem à baila em outras situações, essas revogações que ocorrem eventualmente, isso não vamos discutir se há ou não, por força de mudanças da fonte normativa. Ou seja, não é que a norma em si própria, em seu conteúdo, seja alterada, mas a sua fonte normativa. Neste caso, como vamos ver, há uma alteração. E nós temos que considerar também de perto esse aspecto. Eu penso que, já antecipando a conclusão, que por 2 motivos nós devemos considerar tal, assim opino, a matéria é controversa, assim opino pela revogação do atual artigo 256 da Lei de Registros Públicos. Mas vamos lá. O Código Civil Brasileiro de 1916, de Cláudio Evilacqua, o excelente Código Civil Brasileiro de 1916, continha a seguinte previsão no seu artigo 712. Se o prédio dominante estiver hipotecado e a servidão se mencionar no título hipotecário, ou seja, a hipótese que a condição que se dá aqui é de que a servidão se mencionasse no título institutivo da hipoteca. Volto a dizer, se o prédio dominante estiver hipotecado e a servidão se mencionar no título hipotecário, será também preciso, para a cancelar,
Já fiz aqui algumas críticas em aula anterior a essa expressão cancelar. O consentimento do credor. Na verdade, não é para cancelar a servidão. Aqui do que se está tratando é do cancelamento do registro da servidão. Melhor seria falar em encerramento de sua eficácia, ou cancelamento de sua eficácia, talvez. Mas não propriamente do registro. De todo modo, dá para entender o que se quer dizer aqui. O tema a destacar, ou seja, a servidão deve estar mencionada no título hipotecário para então exigir-se o consentimento do credor hipotecário. De conformidade com o texto desse artigo 712, a doutrina brasileira, a doutrina civilista da época, a doutrina magnífica, né, se nós pensarmos em nomes como Cláudio de Vilacqua, Carvalho Santos, autores de primeira ordem, Paulo de Lacerda, etc., Washington de Barros Monteiro, depois mais recentemente, Silvio Rodrigues, e outros nomes, em que somente poderia, assim entendia os doutrinadores, somente poderia o credor hipotecário opor-se à extinção das servidões, já que era pedido o cancelamento, o consentimento dele para que se lançasse a averbação correspondente, se as servidões estivessem previstas no título institutivo da hipoteca. Se não estivessem previstos lá, não havia necessidade de colher o consentimento do credor hipotecário. Eu vou ler aqui o texto de Cláudio de Vilacqua. Ele é uma coisa que eu tenho recomendado frequentemente, ou seja, é fácil achar pelo menos a edição histórica aí nessas livrarias de livros antigos, né, os chamados sebos. Nós encontramos até os textos, as edições originais, no comentários de Cláudio de Vilacqua ao Código Civil de 16. São comentários imperdíveis, extremamente concisos, muito bem escritos, exatos, vale muito a pena. A servidão é uma qualidade útil do prédio dominante, diz ele. Aumenta-lhe o valor e no caráter de coisa acessória está com o prédio vinculada ao ônus hipotecário. Portanto, ele admite essa vinculação. Por isso, depende da vontade do credor permitir que ela se cancele, exatamente porque há esse liame. Se, porém, a servidão não estiver mencionada no título hipotecário, não se entenderá que ela está excluída da garantia. Porém, sim, atenção a isso, o liame se mantém. Porém, sim que o credor não tem direito de impedir-lhe ou de impedir a sua extinção. Entendam bem. Então, o liame persiste, mas, neste caso, o credor não tem o direito de impedir que ela se extinga. E outra coisa não disse Carvalho Santos, abro aspas, só é exigido o consentimento do credor para se verificar o cancelamento se a servidão é mencionada no contrato. Não há dúvida, é o texto do 712. Dessa maneira, se houvesse a solicitação de averbação do cancelamento de registro de servidão, ou como eu disse, melhor seria do encerramento do registro da servidão, de um imóvel que estivesse também sujeito à hipoteca, dado o liame que existe entre o ônus hipotecário e a servidão, ao oficial do registro de imóveis, caberia então verificar se a servidão se mencionara no título hipotecário. Ele vai lá verificar. Se ela está mencionada, ele exigiria o consentimento do credor. Sem o consentimento do credor, ele não poderia averbar o cancelamento ou encerramento. Se não estivesse mencionado, estaria resolvido. E note, Carvalho Santos chega a dizer que se estivesse mencionado e não se colhesse o consentimento do credor, haveria nulidade do cancelamento com restauração do registro da servidão. Verdade é que se poderia, a qualquer momento, averbar de maneira superveniente esse consentimento. Vamos admitir que tivesse feito por engano sem o consentimento, num caso de ser exigível, antes da nulidade seria possível pensar em averbar-se a supervenção do consentimento. Mas, enfim, não havendo esse consentimento nem antes, nem depois, era caso de nulidade do tal cancelamento. Ocorre que esse artigo 712 veio a contrastar com o disposto no artigo 256 da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 73. Essa lei, como sabem, entrou em vigor em 1º de janeiro de 76. E o artigo 256 da Lei de Registros Públicos diz o seguinte, abro aspas,
O cancelamento da servidão, quando o prédio dominante estiver hipotecado, só poderá ser feito com a aquiescência do credor expressamente manifestada. Muito bem. Afasta a possibilidade de um consentimento implícito ou tácito e esse é o ponto. Extrai, ou seja, subtrai da norma que havia no 712 a referência a que a existência da servidão estivesse mencionada no título da hipoteca. Vale dizer, com esse dispositivo legal da Lei 6.015, já não se condicionou a exigência do consentimento do credor hipotecário ao fato de mencionar-se a servidão no título institutivo do ônus da hipoteca. Então, com ou sem essa menção, a lei passa a exigir o consentimento do credor hipotecário. Walter Seneviva, por exemplo, meu estimado professor aqui de São Paulo, estive com ele no famoso congresso do Sinder em Moscou, isso no ano de 2000, 2003, 2004. Estávamos lá o desembargador Décio Erpen, o João Pedro Lamana Paiva e a Yara. O Erpen levava a filha Jaqueline, o Dr. Sérgio Jacomino, o meu querido amigo Mário Mesari, grande registrador gaúcho, uma equipe brasileira muito simpática nessas reuniões que tivemos lá. Carlos Petelinca, saudosos tempos dessas reuniões. Muito bem. Mas voltando aqui, Walter Seneviva aplaudiu a novidade, dizendo o seguinte: estando o imóvel hipotecado, depende o cancelamento da anuência do credor, mesmo que na servidão não se mencione o título hipotecário, diversamente do que dispõe o artigo 312 do Código Civil, que nessa parte foi modificado e para melhor. Havendo registro da servidão, no cartório imobiliário, o conhecimento do credor é presumido. Bom, a ideia é interessante. Aqui não é que na servidão se mencione o título hipotecário, no título hipotecário se menciona a servidão. Aqui um pequeno lapso de construção do professor Walter, que faz que fundamenta com razoabilidade a razão pela qual não havia necessidade de referir-se no título, porque com a servidão estar registrada, se presume o conhecimento do credor hipotecário. O fundamento está bem articulado. Em que pese, volto a dizer, o equívoco aí de redação. Arnaldo Rizardo, que é um grande civilista, realmente, aliás, um grande jurista, em tudo que escreve faz bem. No Código Civil de 1916, comentando esse código, diz o seguinte: o consentimento do credor hipotecário afigurava-se indispensável no caso da servidão vir mencionada por escrito no título consultivo da garantia. Fecha o aspas. Mas aí ele prossegue. Com a nova regra, se refere ao artigo 256 da Lei 6.015, é requisito necessário a aquiescência do credor, haja ou não referência do ônus do instrumento gerador da dívida. Portanto, sem aqui louvar a posição tal como a louvou Walter Seneviva, o autor concorda que esta solução, o artigo 256, alterou, como de fato, textualmente alterou, o que dispunha o Código Civil no artigo 712. Assim, da Lei 6.015, agora são palavras de Valmir Pontes, derivou que haja ou não referência à servidão no título institutivo da garantia hipotecária, aspas, o consentimento do credor será sempre indispensável ao cancelamento. Pronto, torna o question. Com a vigência do artigo 256, pouco importa se a servidão está mencionada ou não no título, o credor hipotecário deve consentir para que se averbe o cancelamento, o encerramento, como quer que se chame, do registro da servidão. Bom, calha que nós tivemos em 2002 um novo, a meu ver desnecessário, mas enfim, editou-se um novo Código Civil, em 2002, que dispôs no parágrafo único do seu artigo 1387. Se o prédio dominante estiver hipotecado e a servidão se mencionar no título hipotecário,
será também preciso para a cancelar o consentimento do credor. Interessante, novamente o que se fala no cancelamento da servidão, não se está pensando no cancelamento do registro, mas é isso que se quer dizer, ou pelo menos parece ser essa a ideia que domina esse dispositivo. Então vamos lá. Se o prédio dominante estiver hipotecado e a servidão se mencionar no título hipotecário, ou seja, voltou-se ao que dispunha os 712 do Código Civil de 16. Será também preciso para cancelar o consentimento do credor. Exigiu-se, pois, para averbar-se o cancelamento da servidão, o consentimento do credor hipotecário, desde que mencionada a servidão no título da garantia. Bom, aqui então vem a conclusão. A meu ver, deve entender-se em rigor que se deu a revogação do disposto no artigo 256 da Lei 6.015. E eu vou aqui insistir que a revogação foi integral pelos motivos que verão abaixo. Não foi só uma derrogação para incluir uma condição que não havia no artigo 256. Mas sim, o Código é posterior, o Código 2002 é posterior à Lei 6.015, e inclui condição que inexistia na previsão desse mesmo artigo 256. Mas por que essa norma, a meu ver, foi revogada por inteiro? Vamos ver. De vários modos, as leis, ou mais exatamente as normas positivas, que nós podemos também designar como normas legais, são suscetíveis de revogação no todo ou em parte. Totalmente ou parcialmente, né? Que nós chamamos de derrogação e a primeira de abrogação. Bom, dentre esses vários modos que nós poderíamos considerar, modo tácito, modo expresso, etc., vamos só considerar dois modos aqui. No primeiro modo, são as revogações que nós podemos chamar de substantivas ou conceituais, de conteúdo, porque dizem respeito ao elemento de conteúdo, de indicação nocional ou conceitual das normas. E num segundo modo, as revogações são ditas adjetivas, também ditas formais ou fontais. Porque, agora, sem alteração de conteúdo, tem modificado o seu lugar referencial. Esse é o ponto. Vou explicar um pouco melhor. Se só houvesse, com o Código Civil de 2002, a subtração de uma condição do artigo 256, nós poderíamos dizer que o artigo está meramente derrogado, ou seja, revogado em parte. Retira a condição, está muito bem, aplica o Código Civil e a norma 256 segue viva e forte naquilo que subsistia. Mas aqui não é isso que ocorre. Quando nós temos uma norma legal reiterada, repetida em lei posterior, de mesma ou superior hierarquia, o que ocorre é que ela se revoga não por seu conteúdo, já que não se trata do conteúdo, mas se revoga por sua origem. Ou seja, a norma antecedente fica revogada porque sua origem já desapareceu, já perdeu a eficácia. Isso pode parecer um pouco irrelevante, ou seja, normas que são repetitivas, uma diz a mesma coisa que outra. Mas é irrelevante, tanto faz, elas estão sendo repetidas no seu conteúdo. Mas não é assim. Tanto não é assim que nós temos que pensar no caso que muitas vezes ocorre de revogação da lei posterior. Suponha, por exemplo, no nosso caso, que o Código Civil seja pura e simplesmente revogado. Revogamos o Código Civil. O que acontece com a revogação do Código Civil? Vai revigorar-se o artigo 256 da Lei de Registros Públicos? Não. Não, é porque a revogação da lei posterior não significa automática repristinação, ou seja, reeficacização da lei precedente, da norma precedente, salvo quando haja essa repristinação expressa. Ou seja, vamos ver o que diz aqui o parágrafo 3º do artigo 2º do nosso Decreto-Lei Nacional 4.657, de 1942, aquela norma que nós sempre chamamos de Lei de Introdução ao Código Civil. Diz aqui a norma: salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Isso quer dizer, no nosso caso,
Vamos admitir que o legislador diz, está revogado o artigo, como era o nome do artigo? Acho que é 1387, não é? Está revogado o 1387, ou o parágrafo único de 1387. Revogamos esse dispositivo. A pergunta é, seria possível sustentar que, então, revigora-se o artigo 256? Não. Não se revigora. Ele já teve alterada a fonte de que emanava. A fonte de que emanava era a lei de registros públicos, a norma foi revogada quando se alterou a fonte. Assim, as revogações substantivas supõem sempre a incompatibilidade entre normas, e seu conflito pode salvar-se por diversos critérios. Então, consideremos aqui a hipótese de uma norma ser posterior a outra, ambas de mesmo porte hierárquico. Esta é a situação que parece convir ao confronto entre o disposto no 256 e o que prevê o parágrafo único do 1387. Portanto, quer do aspecto de derrogação quanto ao conteúdo, quer quanto ao aspecto de revogação adjetiva ou frontal, o artigo 256 está revogado. Sendo assim, para o chamado cancelamento do regime de servidões, hoje, apenas se exigirá o consentimento do credor hipotecário quando o título da hipoteca indicar a existência de servidão. É interessante, isto é oportuno tanto para a atividade diretamente qualificadora do registrador, quanto para os demais juristas que têm de atuar com este assunto, os advogados para indicar o que fazer ao cliente, os notários em relação aos seus clientes, os juízes quando tem que decidir alguma coisa, os promotores públicos têm que atentar para esse fato, que o 256 já não está em vigor, tanto no plano substantivo, por essa revogação substantiva com a exclusão, portanto aí haveria derrogação só da condição, quanto com toda a razão, a meu ver, pela revogação adjetiva ou frontal, porque a sua fonte já não é a da Lei 6.015, que essa norma não é mais, a fonte dela não é a 2015, a Lei 6.015, mas sim o Código Civil de 2002. Bom, agora vamos mudar um pouco de tema para fazer uma pequena aventura que diz respeito à extinção das servidões administrativas. Exatamente porque por se tratar de cancelamento, eu deixei, já tratamos das servidões administrativas, mas eu deixei a propósito a matéria para unificar sob o ângulo do cancelamento, o chamado cancelamento. Bom, algumas das causas que levam à extinção das servidões administrativas são comuns com o direito privado, ou comuns ao direito privado. Por exemplo, a consolidação da propriedade dos imóveis, dominante e serviente. Quando os imóveis estão consolidados na sua propriedade, ou um só dono dos dois imóveis, não é possível mais reconhecer a existência de servidão, e de conseguinte, nós temos aqui uma hipótese que tanto se aplica para o campo do direito privado quanto para o campo do direito público. Mas nem todas essas causas, por exemplo, prescrição extintiva pelo desuso, conforme o predominante entendimento doutrinário, eu cito aqui um livro muito interessante deste autor Juan Antônio Carrillo Donaire. O problema do desuso na prescrição extintiva, que se aplica ao direito privado, mas não se aplica ao direito público, bem como referir o tema do que se diz perpetuidade, parece melhor dizer aqui perdurabilidade, não se pode falar propriamente em algo perpétuo em relação à servidão, mas algo perdurável, com maior extensão no tempo, queremos dizer, com magna duração. Essa perdurabilidade de algumas servidões administrativas supera, portanto, o tema de que algumas das causas, entre elas, por exemplo, a prescrição extintiva pelo uso, possa migrar do campo do direito privado para o direito público. As servidões administrativas desfrutam de uma utilitas, ou seja, de uma utilidade para benefício do poder público. Aqui aqui se dá, mais uma vez, a ideia da supremacia do interesse público. Ou seja, em palavras da administrativista Maria Silvia Zanella Di Pietro, aqui da Universidade de São Paulo, as servidões administrativas permanecem, continuam, perseveram segundo o interesse público,
De modo que perduram, diz ela, enquanto subsiste a necessidade do poder público e a utilidade do prédio serviente. Por isso, eu estou aqui sugerindo uma certa modulação ou matização de uma sentença muito gráfica de Arnaldo Rizzardo, de que as servidões não são perpétuas, ultimando-se quando termina a utilidade que as determinou. Todavia, esse é o ponto, na hipótese das servidões administrativas, não é de nada incomum, não é nada raro que a utilidade seja realmente magnamente perdurável, longamente persistente. Disso resulta que a indicação de um termo final, ou seja, de um término para as servidões administrativas, em acordo, ou até mesmo em sentenças judiciais, seja de comum pouco ou nada relevante. Ainda que a doutrina italiana, por exemplo, desse grande autor do direito administrativo itálico, Guido Zanobini, que tem um famoso tratado de direito administrativo, diz na sua doutrina que pode ser estabelecido um termo que seja de decadência e desde que não haja uma renovação ou prorrogação, determinará a cessação da servidão. Ou seja, quando se faz em acordo ou em sentença a designação de um termo final lá para a servidão, isso acaba não tendo relevância, porque se houver a persistência da utilidade, a servidão prossegue. Nada impede, entretanto, que atingido o termo adquem, pois, se reconheça a perseverança da utilidade da servidão. E se isto ocorrer, diz Maria Silvia de Pietro, ela persistirá, permanecerá, aspas, pelo tempo que se fizer necessário, ainda contra a vontade do particular. Vamos lá, qual é o caso? Eu não suponho uma ação institutiva de servidão administrativa, que se faz por meio do tipo do processo de desapropriação previsto na legislação brasileira, com a Lei Geral das Desapropriações. Eu faço um acordo. Tá bom. Sou indenizado de tanto pelo poder público e aceito essa servidão, contanto que o imóvel me seja liberado em, suponham aí, dezembro de 2025. Mas chega em 2025, a utilidade continua para o poder público. O poder público, olha, não fizeram esse acordo não se cumpre, porque a utilidade da servidão continua sob a supremacia do interesse público. Bom, o que pode ocorrer apenas para o particular, nesse caso? É exemplo do que ocorre com o chamado apossamento ilícito em geral, o apossamento administrativo, apostamento ilícito público. Né? Eu só não posso reivindicar, apenas posso pleitear indenização, sem que se possa, pelo só atingimento ou consecução do termo final, pleitear que se cancele, se julgue cancelada a servidão administrativa constituída. Por outro lado, cabe a ver que esse termo final tampouco pode ser causa compulsória de persistência da servidão administrativa. Interessante isso. Agora, o lado oposto, não é? Porque eu faço um acordo e digo para o poder público, bom, então essa servidão será cancelada em dezembro de 2025. Nesse meio tempo, o poder público vê desaparecer o interesse em manter a utilidade da servidão, nada impede que ele rescinda a servidão assim instituída. É também lição de Maria Silvia de Pietro que eu leio aqui. Se a necessidade pública cessar antes do termo estipulado, cabe também ao poder público extinguir a servidão, já que tem a faculdade de rescindir unilateralmente os contratos que não mais atendam ao interesse público. Muito bem. Então, hoje nós vimos aqui o tema do cancelamento ou extinção da servidão administrativa, considerando o seu aspecto particular, e a revogação, tanto substantiva quanto adjetiva, da norma do 256 da nossa lei de registros públicos. Vamos agradecer aqui mais uma vez a presença de todos,
querida amiga Laura Porto, estimada jurista aqui de São Paulo, que se especializa cada dia no direito registral, e era uma presença constante, ia dizer, presença irrefragável nas nossas saudosas aulas presenciais lá da Uniregistral. Aliás, ela vinha já do tempo da Academia Brasileira de Direito Registral, que se reunia no anfiteatro ali, ou na sala anexa ao 7º Registro de Imóveis da capital, de que é titular meu estimado amigo Ademar Fioranelli. Doutor Pedro Bragato, outro que presença constante. Como vai a Manuela? Muito obrigado pelo compartilhamento da aula. Doutor Eduardo Amadei, muito bom dia. Editorial Lepanto acaba de receber, ontem mandei para a Editorial Lepanto um livrinho. Aí deve sair aí um livrinho de mais ou menos umas 200 páginas, mas desta vez não será sobre o direito registral imobiliário, nem sobre o direito notarial. O livro já tem título, chama-se ABC do Direito Natural. Eu estou voltando a uma incursão no campo do justnaturalismo. Estava devendo esse trabalho para algumas pessoas de boa vontade que me pediam que escrevesse um pequeno trabalho sobre isso, e fiz. Entreguei ontem para Lepanto e vamos tratar provavelmente de publicá-lo antes mesmo da edição do 4º tomo do Registro sobre Registro, que também já está em condições de ser publicado. Vamos ver se isso conseguimos fazer. Doutora Aline, grande juíza hoje da Vara de Fazenda, fez um trabalho muito interessante para mandar para a Associação Brasileira dos Magistrados, não é? Trabalho muito interessante, eu tive ocasião, ela me honrou com a remessa, muito bem elaborado, calcada em temas feridos por esse grande pensador brasileiro que foi Francisco José de Oliveira Viana. Doutor Matheus Santos, bom dia. Doutora Margarete Maia, querida amiga lá do Ceará. Doutora Mônica, quem tive a ocasião de agradecer muitíssimo, na condição aí de presidente da Noreg, por ter hospedado essa nossa sequência de aulas, hoje atingindo a 200ª reunião para tratar do registro imobiliário. E a Noreg do Paraná deu esta página para prestígio da continuidade dos nossos trabalhos e assim empresta a sua seriedade, a honestidade do trabalho desta organização paranaense para a continuidade dos nossos cursos. Querida amiga Eliette Guarnieri, grande magistrado de São Paulo, minha saudação. Dr. Valdecir Castiglione, outro grande amigo, e que estava permanentemente nas aulas lá da Uniregistral. Faz falta esse nosso encontro, não, doutor Valdecir? Doutor Rodrigo, grande amigo, um abraço para o Bernardo. Rodrigo é um dos talentos jurídicos que se encontra hoje emprestado ao Estado de Goiás, Tabelião, em Aparecida de Goiânia. Doutor Rogério Tobias, querido amigo, Tabelião, hoje em Jaú. Doutora Priscila Gabriele Manfredini da Rosa, muito bom dia. Fernanda Vale Jimenez, essa coautora do livro de Julgados de Uso Capião, que foi editado recentemente pela Editorial Lepanto. É uma obra interessante para quem deva lidar com o tema da uso capião. Segundo Serviço de Imóveis de Curitiba, minha saudação. Doutora Fátima Ranaldo. Doutora Fátima é, a meu ver, uma das maiores, se não hoje a maior teórica e prática do registro civil das pessoas naturais no Brasil. É um conhecimento vastíssimo, tem formado inúmera gente nessa área. E, curiosamente, com uma experiência, aliás,
multissetorial, ela conhece todas as atividades dos registros, passou por tudo isso, então domina tudo isso muito bem. É muito interessante essa experiência variada. A mesma coisa se passa com a tabeliã Mônica Dalla Vecchia, que também já esteve no registro de imóveis, e hoje é notária, registradora civil, então tem uma experiência ampla. Isso é muito importante, ajuda muitíssimo. A doutora Fátima, além do mais, tem a marca de que eu quero reconhecer publicamente, de uma bravura pessoal, e de uma visão político-institucional admirável. Fiquem aqui consignados os meus cumprimentos a ela. Grande doutora Cláudia Rosa, excelente registradora, uma estudiosa dos registros. Um abraço para o Felipe. Dr. Wagner Luiz Nascimento, bom dia. Dr. Márcio Franco, bom dia. Dr. Mário Martinelli, sempre presente, muito bom dia. Dr. Edmar Schmitz, muito bom dia. Agradeço, Dr. Eduardo Amadei. Muito bem. Amanhã temos mais uma reunião para tratar do tema da abonação, na série Claves Notariais e Registrais. Como sabem, às 10h30 da manhã, aqui mesmo na página do Facebook da ANOREG do Paraná, nós nos reunimos para tratar mais levemente, são reuniões mais curtas, frequentemente, mais leves, para tratar de conceitos que interessam ao direito notarial e registral. E amanhã vamos tratar do conceito de abonação. Espero que estejam presentes, isso me honra muitíssimo e me dá pessoal alegria. Renovo meus agradecimentos a todos, particularmente à ANOREG do Paraná, a sua presidente, a sua junta diretiva, as entidades que integram esta importante associação paranaense, e que Deus nos guarde para as próximas reuniões. Muito obrigado a todos.